o chamado referencial. Vamos hoje meditar um pouquinho a respeito dos planos de Deus para a humanidade. Deus pensa na humanidade, Deus tem planos para as nações, Deus tem planos grandiosos para todo ser humano na Terra. É muito interessante porque nesse blog nós vamos estar meditando quais são as obras espirituais, onde a palavra de Deus diz que Deus levanta profeta para as nações, Deus levanta reis, Deus levanta ministros, Deus levanta sacerdotes, Deus levanta pessoas que são autoridades para exercer entre as nações as obras de Deus. O que é essas grandes obras entre as nações? O que é esse plano espiritual entre os governos, os reis, que Deus, diz a palavra dele, estabelece, como as escrituras sagradas comprovam e confirmam. Através desse blog chamado Referencial, nós vamos meditar a respeito de como o Senhor levanta um referencial, o que é ser referencial para Deus e quais são os propósitos de Deus para as nações. Quando Deus levanta um profeta e interage entre as nações, quando Deus levanta pessoas indicadas, mensageiros, para trazer uma solução específica vinda do reino de Deus para a solução de causas da humanidade, isso significa a evidência da importância que Deus tem não apenas para um povo, não apenas para as pessoas que se dizem cristãs, não apenas para as pessoas que são evangélicas ou de uma igreja ou de uma religião. Deus também se importa com toda a humanidade. Deus se importa com todos os homens da terra. Foi por isso que João capítulo 2 diz: e o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para salvar o mundo, ou seja, todos os homens. E esse é um plano onde o Senhor tenta se aproximar de todas as nações, onde o Senhor, por sua palavra, ele veio para todas as nações. A Bíblia diz: o desejado, Cristo Jesus, é de todas as nações. Então, nós vamos meditar um pouquinho a respeito do que o plano de Deus fala espiritualmente entre as nações, qual é a visão de Deus para todo bom desenvolvimento, tanto como referencial de profissão, mas também político entre as nações. A Bíblia fala de política, sim. A Bíblia trata sobre muitas administrações de reis, de autoridades e também como dirigir o povo, a humanidade diante dele. Toda a Bíblia trata do ser humano, toda a Bíblia inteira trata das estruturas do ser humano. E desde quando a estrutura do ser humano ela é analisada, ela é bem observada, nós temos então uma base de estrutura específica para lidar não apenas com um ser humano, mas com toda a humanidade, reestruturada em Deus e organizada e definida na direção do Espírito Santo. Nós temos em base esse blog, o referencial, chamado referencial em 1 Timóteo, capítulo 2, onde nós começamos a tratar a respeito da Bíblia, a palavra, a essência da palavra de Deus e as diretrizes da política. Ou se você não é questão de político, não tem muita, não é a sua profissão, toda a profissão que você tem, você pode adquirir como autoridade, porque aquilo que você exerce, delega, você administra a autoridade especial diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo diz pelo Espírito Santo, antes de tudo, que a igreja ore por todos os homens, porque a visão de Deus divina, santa e pura não é para um só, não é para um povo só, não é para uma única pessoa, é por todos os homens e para todos os homens. E diz aqui: pelos reis e por todos os que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Outra palavra diz quietude, ok? Muito bem. Nós vemos aqui onde o Senhor Deus nos fala que é necessário a posição acima de qualquer exercício nessa terra de profissão humana, uma posição espiritual. Aqui diz: há necessidade de oração por todos os homens. E isso é a igreja. Paulo diz aqui pelo Espírito Santo, é a igreja
de Cristo que faz. Exorto antes de tudo que se façam orações por todos os homens, pelos reis e pelas autoridades. As autoridades precisam do efeito das orações da igreja. O reflexo das obras das autoridades é o efeito da oração da igreja. E cada um de nós necessitamos, como igreja, orar por todos os homens, por todas as autoridades, porque essa é a visão de Deus. É interessante porque não diz uma mera oração, ele diz que se façam súplicas. Quando a gente suplica é algo que está doendo, que está necessitando. Diz súplicas, diz intercessões, algo que se ora constantemente, e diz aqui ações de graça. Às vezes nós pensamos, a palavra graça, ela traz muito a questão de nós imaginarmos a gratidão. Mas a graça não é apenas gratidão. A graça significa obras, além de você ser agradecido a Deus, você ter obras cheias do Espírito Santo que se movem por favor e misericórdia que você tem por alguém. Você faz obras de gratidão e obras de favor e misericórdia pelo próximo. Quando diz aqui a igreja precisa orar, a igreja necessita interceder e suplicar diante do trono de Deus em respeito às autoridades, pedindo que Deus ajude as autoridades, que Deus ajude todos os homens da terra. A igreja precisa, além disso, ter atitudes de gratidão. Atitudes cheias do poder de Deus, fazer o bem para as autoridades, fazer o bem para quem é rei, sacerdote, para quem é um referencial. Por que a igreja precisa fazer isso? Porque as ações dela não apenas está aparentemente fazendo um bem humano para alguém, que isso é natural, mas também a atitude da igreja em fazer ações de graça quebra o poder do inimigo contra a vida das autoridades, né? Jesus sempre fala na palavra de Deus, ele veio por nós e ele sofreu. Assim, qualquer pessoa que se torna referencial, de certa forma, enfrenta muitas batalhas em favor do povo, da comunidade, da causa que leva adiante. A mesma coisa, quando um referencial é escolhido por Deus, ele sofre muitos embates espirituais. E é a igreja que cobre cada referencial com oração, com jejum, com súplica, para que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, venha orientar, direcionar cada autoridade, guardar de todo ataque espiritual do inimigo, para que essas autoridades tenham sossego e paz, possam administrar com sossego e paz, e a bênção de Deus possa chegar a cada uma das autoridades, ok? Então acompanhe comigo esse blog, o que fala o Senhor Deus e a palavra a respeito de política e as essências da palavra de Deus, também um pouco sobre profissão e as essências da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até mais.